vamos falar mais sobre os atos golpistas que ocorreram em Brasília. Para isso, o CNN Novo Dia recebe o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, muito bom dia. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição. Obrigado. Bem, senador, eu começo aqui a nossa conversa me referindo a uma declaração sua feita ontem, depois da reunião de líderes. O senhor colocou que criminosos tinham treinamento específico para invadir o Congresso. Quais são os indícios que o levaram a essa conclusão? Bom, eu fiz uma reunião com a equipe da Polícia do Senado, a Polícia Legislativa, para poder ouvir o outro lado, entender. Peguei alguns vídeos com eles e observei a operação que eles estavam filmando, então conseguia ver em loco, e também com as questões que eles colocavam. Bom, então o que foi feito? Já sabe, assim, ficou muito claro nos vídeos, na análise dos vídeos, que os que vieram aqui, que iniciou com um grupo pequeno, era o grupo que realmente iria fazer essa invasão, porque nós estamos também em período de recesso, era um domingo, ou seja, não tinha nenhuma perspectiva de que tivesse parlamentares, a maior equipe da segurança dos senadores, segurança do presidente do Senado, enfim, então é um dia morto, né? Então eles sabiam que eles não iam ter tanta resistência. Então eles fizeram uma tática que eu confesso que eu nunca tinha visto, mas deu para ver claramente que eles treinaram para isso, que foi o primeiro, a gente chama assim, o primeiro homem, como se fosse uma fila, três numa fila. O primeiro com extintor de incêndio de pó químico. Então, quando ele jogava, apertava o spray, o gatilho do extintor, sai aquele pó, e aquele pó tampava a visão dos policiais que estavam do outro lado. E ficava o segundo homem com a mangueira, eles foram até o hidrante, sabiam onde tinha o hidrante, porque eu estou lá há 4 anos, não faço nem ideia de onde está esse hidrante. Mas eles já sabiam onde estava o hidrante, conectou a mangueira, e a mangueira é muito grande, a força da água também é muito grande, então eles jogavam a água para então dispersar o efeito do gás. Ou seja, Então, eles senador, não sentiam. além desse treinamento que o senhor coloca, esse treinamento deve ter sido feito por alguém que conhecia o Palácio do Planalto. Provavelmente, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Ou já passou por lá, ou já prestou serviço, algo nesse sentido, ou esse grupo consultou alguém que acabou falando, mas eles sabiam, porque eles foram direto, né, para pegar esses equipamentos. E ficava o terceiro homem atrás, com estilingue, com bolas de chumbo, e ia quebrando as vidraças. Então, quando isso, existe um efeito no ser humano, que quando você escuta os vidros quebrando, tem até um livro famoso escrito por um ex-comandante da polícia de Nova York, ele fala sobre isso. Então, quando você começa a ver os vidros quebrando, significa que não tem ninguém que possa estar ali fazendo a proteção, que a área aparentemente está vazia e incentiva o efeito manada. Então, as pessoas começam a jogar pedra e aí começaram a fazer o movimento. Agora, essa técnica que eles desenvolveram é algo claramente que eles, desde a eleição do Lula, eles provavelmente já começaram o treinamento e queriam fazer, eu suponho, que eles também iriam fazer isso na posse. Mas como foi aumentado o número de policiais, de estrutura, eles viram provavelmente que não tinha como executar e esperaram então a semana seguinte, com o argumento de que são de direita, porque para mim é uma extrema da extrema direita, terrorista, e acabou fazendo com que o núcleo inicial se formasse, e aí as notícias foram se espalhando, que estava tendo uma movimentação da direita, e outros começaram a integrar, e aí ficou aquela multidão. Vocês percebem que os que estão entrando começam a gritar lá de dentro para os que estão lá fora: conseguimos, missão cumprida, e está aquela multidão toda lá fora, que é a direita conservadora, que não valida ações criminosas como essa. Então, acabou que eles foram, vamos dizer assim, conduzidos a validar um ato terrorista.
Senador, nas redes sociais, o senhor aponta erros do governo federal. E aí, erros de Lula, erros do ministro Flávio Dino, que na sua ponderação não tomaram providências necessárias. Ocorre que ontem o ministro Flávio Dino, ele destacou muitas das críticas feitas, ele respondeu a essas críticas durante uma entrevista coletiva. Ele disse que acionou a Força Nacional de Segurança diante das ameaças e ontem também alertou que o Distrito Federal mudou o esquema de segurança na véspera desses atos golpistas. Até então, estava proibida a entrada de pessoas na esplanada. E a atuação da Força Nacional estava montada com essa premissa. Diante do que diz Flávio Dino, o senhor mantém suas críticas? Com toda certeza, sem sombra de dúvida. E o que é pior ainda, também no dia anterior ao fato, a Polícia Rodoviária Federal entrou em contato com o Ministério da Justiça, comunicando a quantidade de ônibus que estavam chegando em Brasília. Eles pararam todos os ônibus naquele dia, quase 300 ônibus, independente se tinha gente para fazer a manifestação ou não, mas a Polícia Rodoviária Federal, eu soube através do grupo de inteligência, porque eu faço parte da SECAI, que é o Conselho de Fiscalização de Inteligência, né, no país. Então, a própria Rodoviária Federal comunicou ao Ministério Público, a Justiça, o Ministério da Justiça, que estava, assim, chegando a Brasília uma quantidade enorme de ônibus com vamos dizer assim, as pessoas que iriam fazer aí essa movimentação dita democraticamente, que acabou não sendo. E também, né, acabou que a própria ABIN, também no dia anterior, fez a comunicação tanto para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Defesa e para outros órgãos, e também não houve nenhuma movimentação do ministro, do presidente, porque quando chega ao ministro, a possibilidade, porque a ABIN não disse que só seria um movimento de protesto contra as urnas, a eleição e tudo mais. Eles já tinham a informação que iriam invadir os três poderes, iriam quebrar e entrar nos três poderes e fazer o vandalismo. Então, a própria ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que é um órgão que fornece ao governo todas as informações possíveis, ela encaminhou essas informações para mais de 40 órgãos dentro do governo federal e ninguém fez absolutamente nada. E o que é pior e grave, foi o ato de prevaricação do ministro da Justiça, porque ele mesmo, na entrevista, ele fala: eu abri a janela, eu vi que tinha um número menor de policiais e esperei. Aí ele fala depois, 1h30 depois, chega a Polícia Militar de Brasília. Ou seja, se ele abriu a janela, ele tinha informação no dia anterior, que poderia acontecer não só esse protesto, mas a invasão e a depredação. A ABIN informou que aí haveria a invasão e a depredação. Então, se ele viu já o grupo ali, qualquer um, como o ministro, que abre a janela, vê de frente, tomaria decisões, acione e deixe de prontidão a Força Nacional, aciona a Polícia Militar. Senador, o ministro Flávio Dino, ele acionou a Força Nacional no sábado, justamente por conta dessas ameaças, por conta da chegada dos ônibus. Olha, o dia que estava programada a invasão não era sábado. Então, ele tinha que ter feito sábado e domingo. Não justifica. Por que não tinha domingo? Ele acionou a Força Nacional a partir do sábado, a partir daquele final de semana, quando ele teve a notificação que o senhor traz, os relatos e a chegada dos ônibus com os manifestantes. Então, mas no domingo não tinha Força Nacional. A Polícia do Senado, como eu disse, eu me reuni com eles e fiz uma série de perguntas. Eles disseram: senador, geralmente a tropa de choque da Polícia Militar, ela está sempre presente, fazendo a contenção, a linha de limitação lá na frente do Congresso. E nós ficamos aqui, porque nós somos um número menor, eles estavam em 40, e depois chegaram a 60. Então, eles ficam na estrutura do Congresso, para qualquer coisa que se
acontecer lá na frente, eles também terem tempo de se preparar. E isso não aconteceu. Tinham poucos policiais que não eram da tropa de choque e não conseguiu fazer a revista em todos. E aí conseguiram, então, as pessoas irem passando pela essa barreira de policiais normais, vamos dizer, não das forças especiais, são especializadas em estudo civil. E outra questão, ficou circulando na imprensa como se fosse um policial do Senado compactuando e incentivando a depredação dentro do plenário do Senado. E eu aqui quero aproveitar a oportunidade para dizer que é absolutamente inverdade, isso é uma mentira, mesmo que as imagens apresentam e levam a gente a entender, mas existe uma técnica chamada good cop, bad cop. Então, enquanto os policiais estão no confronto, outro policial ele se aproxima para os outros que não estão agindo de forma de depreciar, quebrar, e começa a se ter uma relação de aproximação para poder ganhar confiança, para então ele começar a conduzir as pessoas para sair. Então, ele estava lá fazendo esse papel que a gente chama de good cop, policial bonzinho. Então, ele estava trabalhando numa missão, é uma estratégia policial. Então, foi colocado na mídia como se ele estivesse junto com os depredadores terroristas, compactuando com aquilo. Mas aqui eu deixo claro que é uma técnica policial, por isso que vocês, a imprensa em geral, achou que ele estivesse compactuando com ato terrorista. Como também tinha um policial infiltrado, armado, a gente chama de P2, e num certo momento ele saca-se a arma e manda os terroristas saírem e se afastar do local. Esse vídeo circulou como se fosse um dos depredadores terroristas sacando uma arma, e não era isso. Senador, só para a gente encerrar, porque falamos aqui da responsabilização do governo federal na sua avaliação, trago mais uma vez aqui, já que o senhor trouxe essas alegações, as declarações do ministro Flávio Dino, em que ele coloca que houve uma mudança no que se refere ao planejamento, à reunião que foi feita com a segurança do Distrito Federal. A região da Esplanada dos Ministérios não seria permitido naquele domingo o trânsito de pessoas, tanto que foi montado um esquema com a Força Nacional. Pensando nisso, pensando nessa proibição, minha pergunta é no sentido de que, senador, o senhor vê compartilhamento de responsabilidades? O senhor também vê uma responsabilização por parte da segurança do Distrito Federal e, consequentemente, foi uma ideia acertada a intervenção federal na segurança pública? Bom, quando a gente avalia uma tragédia é uma sequência de erros. Então, claro que teve aí o erro do governo do Distrito Federal, que também foi conduzido a esse erro, porque num áudio mostra um coronel dizendo que está tudo sob controle, e realmente no início aparentava estar sob controle para quem não tinha a informação passada pela BIM. Então, na área da segurança, a gente fala o seguinte: se prepare para o pior, mas deseje o melhor. Então, não houve essa preparação para um cenário pior. Ele foi irresponsável, ainda mais dizendo que ele estava no Ministério da Justiça, que era em frente, abriu a janela, verificou que já tinha o início ali da manifestação, ele já tinha informação da Agência Brasileira de Inteligência que não seria uma manifestação pacífica, que a intenção é invadir os três poderes. Então, ele tinha que abrir a janela e imediatamente acionar a Polícia Militar. Se a Polícia Militar não tivesse dado a resposta emergencial, que ele acionasse a Força Nacional, que acionasse a Polícia Federal, que acionasse o Ministério da Defesa para enviar soldados, que ele fizesse algo, porque a informação não era que era uma passeata tranquila. Aí eu pergunto, quantas passeatas tivemos no Brasil ao longo do governo anterior, da direita? Milhões. Nunca aconteceu isso. Então, a BIM sempre fornece as informações importantes e que são de interesse do presidente da República. Então, o presidente da República também sabia,
porque isso é um procedimento da ABIN, comunicar o presidente da República e os ministros ligados às áreas de segurança. Então, o ministro da Justiça, ele tinha que, no mínimo, ligar para o ministro da Defesa, se ele não tinha conseguido falar com a Polícia Militar, e falar: ministro, preciso que você acione a tropa do Exército, da Polícia do Exército, e me ajude, porque a informação que eu tive é que vai haver uma depredação. Então, ele é responsável, sim, e sou contra a federação, porque está tirando de um governo que já lidava com isso, mas nós estamos em periferia, e vai passar exatamente para a mão do ministro que não tem conhecimento de segurança pública, que o último movimento dele foi dar aula de defesa pessoal para os presos, enquanto as vítimas estavam no hospital sofrendo. Tinha que ensinar a defesa pessoal para as vítimas. Então, é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum em segurança pública. Senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, trazendo aí as suas ponderações com relação aos atos criminosos do último domingo. Obrigada, senador. Até uma próxima.